Pessoal, então vamos lá. No decorrer dessa segunda parte, final, a gente vai finalizar. Eu vou falar agora de uma forma mais específica agora, o que a reprogramação trabalha, qual que é os nossos testes, qual a nossa filosofia, qual que é a ciência e qual que é as ferramentas de atuação, tá? Então, nessa primeira parte aqui, o que foi feito? Foi passado para vocês um pouco mais de somatização, um pouco mais da filosofia do psicossomático, porque nós, como profissionais, terapeutas, até mesmo, não tem muita contribuição, muito estudo, muito embasamento sobre isso. Mas está tudo conectado e está tudo trabalhando com essas sensações, com as frequências e com as equações constantes. Então isso é um mecanismo normal, diário para o nosso dia a dia. Ok? Então o grande diferencial é fazer com que nossas equações psíquicas que estejam em sabotagem não ficar em atividade constante, né? Porque senão muitas vezes isso muda literalmente o comportamento, a forma de ver o mundo, funções fisiológicas, né? O mecanismo da biologia. Por isso nós falamos que reprogramação psico, né? Neurais, com psique, a percepções, biológica. Então, biológico porque tem impactos da multiplicação celular de todos os tecidos. Tudo bem? Bom, e nós falamos então um pouquinho de consciente, um pouquinho de inconsciente. Nós temos o supraconsciente, que seria o nosso clã, né? Seria toda a energia que envolve tudo que está maior a gente, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas colocam como maestro interior, superior, com a parte divina, o ser de Deus, a consciência superior, algo maior, né? Então, isso também mexe com todo o nosso sistema. Então, muitas vezes, nossas intuições, todas as nossas situações que a gente acaba sentindo e até mesmo negligenciando no nosso dia a dia, tá? Primeiro passo, um dos nossos métodos que nós trabalhamos aqui é tudo que tem de memória tecidual, de várias técnicas aí, não só de uma ou duas, tá? De tudo que a gente trabalha, e também com os princípios da psicossomática, muito bonito de se ver. Então, a ciência da ressignificação que nós trabalhamos é da medicina germânica, da nova medicina germânica, que nos Estados Unidos é chamada de metamedicina, tá? Que trabalha em cima do quê? De 3 níveis dos desequilíbrios. Que é o quê? A psique, que é o que a gente estava falando até agora, por isso que eu fiz uma introdução dela, tá? O cérebro, ou seja, o cérebro, que é as funções que acontecem, principalmente das células da glia, da neuroglia, que envolve todo o revestimento do sistema nervoso central, porque a tempestade elétrica, magnética, sináptica do sistema nervoso é intensa, e também com o sistema dos órgãos, tá? Com todo o nosso sistema que nós influenciamos sobre os órgãos. Então, essa tríade de órgãos impacta o corpo como um todo. Então, a gente não subdividimos o sistema, porque isso é muito comum na área clássica da saúde, né? Nós falamos que você vai lá, eu sou psíquico, eu sou órgão, eu sou isso, eu sou ortopedista, eu sou neurologista, E o cara muitas vezes não acaba fazendo toda essa tríade, tá? Então, a nossa ideia é integrar todo esse sistema para saber o que tem em comum nessa fragilidade do corpo, ok? Então, o Dr. Hammer, né, o Rick G. Hammer, ele, desde 84, ele criou essa medicina, ele é um oncologista médico, olha lá pessoal, oncologista médico, e ele tinha o quê? A função, a integridade de tratar os pacientes terminais em oncologia. E ele teve eficiências altíssimas seguindo a própria linha dele. Altíssima. Estou falando de 90 e poucos % de eficiência. Tá? Então, conforme o que ele fez? Ele mapeou todo esse pessoal que ele era responsável pelo departamento de oncologia da Alemanha. E depois no nosso grupo do WhatsApp, eu vou mandar para vocês vários e-books e elementos para vocês poderem interagir com isso, para ficar não só um workshop merchandising, porque essa não é a ideia é apresentar. A gente tem formação disso sim, mas é agregar conhecimento e mudar literalmente o profissional da saúde, porque no meu ponto de vista, do pouco que eu sei, o profissional de saúde ele é muito profissional da doença, né?
Você vai no profissional de saúde e fala, você não está doente, você veio fazer aqui. Não é verdade? A gente prospera a saúde, né? E se precisar de desequilíbrio em doença, trata a doença também. Né? Mas o profissional da saúde, muitas vezes, muitos são profissionais da doença. Você vai, mas você não tem nada, que está aqui por quê? Não é verdade? Se o cara não está se sentindo bem, é porque ele tem alguma coisa. Não é verdade? Basta ver se você está olhando isso ou não. Então, e ele afirma que, obviamente, que os nossos problemas biológicos, devido à nossa sobrevivência biológica, é muito comum nos nossos seres humanos e isso vai causar problemas no decorrer da nossa evolução. Tá? Então, olha só. Nós falamos que é problemas biológicos de sobrevivência. E a palavra é essa, porque no corpo não existe estética. Existe sobreviver. Dependendo do que aconteceu com o seu organismo, ele vai criar mecanismo para poder passar por aquilo. Então, muitas vezes, pode vir alterar literalmente todas as funções do corpo. Tá? Então, é um estudo que a gente integra com a filosofia também germânica, que é show de bola, e é uma das filosofias que nós utilizamos no nosso trabalho. E depois entramos na memória tecidual com a quântica, tá? Para fazer essa reprogramação. Porque muitas vezes, você tendo só a medicina germânica, você acaba tendo uma ciência, entendendo a coisa. Mas ferramenta para mudar esse sistema, a gente acaba... pelo menos essa foi a grande dificuldade que eu tive no decorrer da coisa. Então, você ter essas ferramentas associadas com a filosofia germânica é o prato cheio da reprogramação nossa, que é a RNPB. Tá bom? Então, ele trabalha com filogênese, embriologia, ortogênese e etiologia animal. Lógico que é um assunto longo, tá? Mas de forma rápida, só para passar essa informação, a etiologia animal e a embriologia foi o que vai ser mais, e a ortogênese vai ser o que vai ser mais focado aqui para a gente. Tá? Primeiramente, vocês percebem que a gente divide muito o corpo. Isso é muito comum, porque é muito complexo, então para se estudar tem que subdividir. Mas quem dividiu o corpo humano mesmo foi nós, homens. Né? O homem lá de cima, o Papai do Céu, fez uma coisa só. A evolução foi uma coisa só. Então nós que dividimos ortopedia, neurologia e ia, para poder estudar. Concorda? Né? Mas o corpo é um só. E a embriologia explica isso muito bem. Então, quando você tem os folhetos, as capas, que é chamada embriológicas, qual que você acha de todos esses tecidos, endodermo, ectoderma e mesodermo, qual que foi o primeiro a ser formado? O que vocês acham? Qual que é o primeiro a ser formado? O endodermo. E o endodermo é os tecidos, né, do primeiro folheto a ser formado, que é as mucosas dos nossos órgãos vitais. Então, quando você já tem ele em funcionamento, por vários dias, se começa a se formar o segundo folheto, que é o ectodermo, que é do sistema nervoso e pele e anexos. Então, nossos órgãos vitais, nossas vísceras, principalmente as mucosas das vísceras vitais, são o primeiro folheto formado. Depois vem o folheto de revestimento externo, que é o ecto. Então, por isso que alterações funcionais de órgãos alteram todo o sistema. Por isso que nós temos memória tecidual desses órgãos. Porque é o primeiro a ser formado. O sistema nervoso não estava nem trabalhando. Então, nem tudo é voluntário. Tudo é instintivo. Desde quando você é um embrião. E depois de dias, você vem formando o terceiro tecido, que é o mesodermo, que é o sistema músculo-esquelético. Que ele está aqui para ficar entre o endo e o ecta. E está fazendo uma sustentação e uma proteção do sistema. E o meso é o sistema músculo-esquelético, que a gente, no caso do fisioterapeuta, no caso para mim, né, para muitos aqui, acaba muito se identificando. É aquele que menos manda nesse conceito embriológico, que é o que vai levar esse reflexo para a vida toda. Então, nós subdividimos o corpo todo pela embriologia. Então, se você tem um meso de endo, porque as emoções alteram as funções desse tecido. Então, por isso que muitas vezes, nesse aspecto, nesse conceito, o sistema nervoso ele não é o principal, não é o primário. A nível da ortogênese, não. Ele é secundário ao endo, porque o endo é o seu vital, porque é ele que foi o primeiro folheto a ser formado. E se no momento de gravidez, até pré-concepção, até 72 dias antes, a pessoa tem fragilidades, altera seus processamentos vitais seus. Então, por isso que tem muita gente que nasce com alteração funcional, morfológica, por conflitos vividos, que muda a ortogênese. Entenderam? Que legal? Então, aqui nós não falamos que o sistema nervoso é o responsável por tudo. Tá? Ele é também muito responsável, mas os principais registros que é formado no seu corpo é do endo, porque na época nem ecto existia. E o sistema músculo-esquelético, que a gente é tão voltado no tratamento de fisioterapia clássica, é o que sustenta, é o que menos manda no corpo.
tá? É algo só que protege e sustenta. Então, literalmente, é o soldado da guerra. Então, olhar como as informações processam, você consegue melhor infiltrar para chegar próximo do general, ok? Então, nós temos 3 níveis de doença, tá? Primeiro, é o nosso ambiente. Como você sente as coisas? Foi tudo que a gente falou até agora. Como que você vê o mundo, tá? Eu tenho pacientes que acham que todo mundo já foi molestado na família dela. Todo mundo, todas as crianças, todas as meninas, e ela acredita convictamente sobre isso. E eu tenho que acreditar sobre isso também para poder tratar ela. Porque eu não tenho que rebater o se é ou não é. Eu tenho que fazer ela não ter mais essa punção inata que está fazendo ela enxergar isso em todo mundo. E ela sofre muito com isso. Olha só que interessante, tá? E aí tem um impacto sobre o encéfalo. Então, como você analisa, sente as coisas, faz o filtro, que nós falamos até agora, equação psíquica e tudo mais, você vai ter um impacto sobre o seu encéfalo. Então, isso vai mudar os processamentos das células da glia. E também vai ter um impacto diretamente sobre os órgãos, tá? Então, você está muito fechado diretamente sobre um segmento, estudando bem, tudo bem, mas se ele não está autossuficiente, vai ter impactos. Ou se você fica no meio do caminho. O corpo não sustenta essa indecisão. Você tem que ter uma direção funcional, tá? Hammer, no seu estudo na época, ele foi patrocinado pela Kodak, pela Siemens, porque falavam que as manchas que causavam nele, na tomografia que ele fazia, no seu centro de oncologia lá, que ele trabalhava no hospital, tal, que ele era coordenador e fez a tese de doutorado nisso, etc. e tal. Depois eu mando a bibliografia dele para vocês, mas não vou perder muito tempo aqui, o tempo é precioso. Ele conseguiu comprovar que conforme você tem esses impactos, o corpo cria essas manchazinhas, que é um edema das células da glia. E ele mapeou estatisticamente e criou-se os seus mapas, né, que é o que a gente faz cartas, né, na formação. E esses mapas são edemas das células da glia, que causam essas manchas. As células da glia, vocês já sabem que elas são células que têm o quê? Faz o revestimento e a proteção e acelera a sinapse neural. Então, quando você tem muita sinapse local, você acaba tendo um edema da glia. E aí, com o contraste de Hammer, você consegue na tomografia ver esses alvos. Então, na Europa é muito comum o pessoal pedir a tomografia de contraste de Hammer, já vê onde está o alvo e já sabe qual que é o problema que a pessoa está passando. Porque estatisticamente foi o que ele fez, mapeou todo mundo. E a Siemens e a Kodak patrocinaram ele porque os colegas na época falavam que era erro do negativo, era erro da máquina. Aí o pessoal patrocinou para mostrar que não tinha erro negativo e não tinha erro em máquina. E dali surgiu a medicina germânica. Então a gente tem, no caso aqui é o tronco cerebral, é os órgãos da mucosa que é desenvolvida do sistema vital, que é do tronco cerebral, que é responsável por essas partes, por todos esses órgãos, intestino delgado, intestino, a parte do jejum, o reto sigmoide, o estômago, o fígado, é feito de endodermo, entende? As mucosas desse órgão. Então, aonde tem uma manchinha, respectivamente, essa parte do tronco cerebral. Assim, respectivamente, no mesoderma novo, que o mesoderma novo é os músculos esqueléticos. Então, onde tem manchinha nessa parte, já se sabe que tem conflitos nesses segmentos. E, assim, o ectoderma. O ectoderma também é o sistema de revestimento que tem as partes dos órgãos que são formados. Então, nós dividimos todo o corpo, de todo o funcionamento, de tudo que envolve a ortogênese com a psique. Entende? É muito completo. Então, um exemplo. Nós temos aqui o mesoderma antigo, né, que é o ancião. Então, ele envolve as glândulas mamárias, entende? Então, pessoas que têm lá câncer de mesoderma antigo, encontra-se foco de Hammer nesses dois segmentos, entende? Que é o edema das células da glia. E assim vai indo. Então, muitas vezes você cria esse mesmo fragilidade. Então, ele tem mapeado e a gente utiliza esses mapas também para seguir da nossa terapêutica quântica. Tá bom? Bom, deu para entender mais ou menos como que tudo começou? Então, ele fez uma análise estatística, mas na ciência é uma crítica bem construtiva a isso. Eu não sou pesquisador científico, mas isso é uma crítica mundialmente falando. A ciência ortodoxa, para você comprovar algo, você tem que controlar todas as fragilidades, todos os sabotadores, todas as instabilidades, qualquer dúvida em si, né? E a gente está falando de algo muito subjetivo. Nós estamos falando do quê? De sensações, de focos, de desequilíbrios.
Então, tem muita coisa, obviamente, comprovada cientificamente, mas tem muita coisa que não vai conseguir comprovar. A mesma parte de medicina quântica, sentir, como você prova isso? Como você bota num trabalho? Porque vira subjetivo. Subjetivo não tem peso específico para a ciência clássica. Entende? Então, a gente trabalha sobre, obviamente, com resultados, que é a grande questão de colocar a qualidade de muita coisa que funciona bem, mas na ciência não consegue se comprovar pela forma metódica que é feita, concorda? Então isso tem muito contratempo, a clínica com a bagagem de ciência, né? Mas isso como nossa linha em qualquer outra. Aí nesse segmento nós utilizamos esses mapas ao nosso favor, eu vou fazer um atendimento e vocês vão ver, tá? E assim começou a ciência germânica. Só que Hammer ele utilizava mudando, entendendo o sistema, e até tem mais de 5.000 casos, bem mais aí, que ele conseguiu pegar o paciente terminal e arrastar até mais de 5 anos. Você consegue modificar ele no seu dia a dia. O que é interessante é você impactar sobre a fragilidade biológica. E quem se autotrata não é você, o paciente, que trata o paciente. É o seu autopaciente que está se autotratando. Então você está facilitando, mostrando as fragilidades, fazendo o equilíbrio sensorial, né? Faz as resoluções também, mas o paciente tem que entender a sua fragilidade e criar um mecanismo de mudança, mudar a sua repetição nociva. Porque muitas vezes ele está entrando para buraco abaixo e não sabe, entende? Por situações vividas não aceitas ou projetadas, né? Então, nós temos o primeiro passo no nosso tratamento, que é a identificação da polaridade ou lateralidade. Então, se o paciente tem, nós utilizamos o aplauso, que é um teste de lateralidade psíquica, não é lateralidade motora. Quem daqui é canhota, canhota mesmo? Né? Vocês dois, bate palma vocês dois. Ó, ele é canhoto e ele bate palma com a mão esquerda buscando a direita. E ela também. 30% das pessoas não batem essa situação. E geralmente na íntegra, o homem canhoto, que é o que vocês vão ver, é um homem que mais acolhedor à família. O vital é acolher a família e ser acolhido. E a mulher canhota tem um aspecto mais racional, guerreira, corre atrás, territorial. Entende? O homem destro já tem a percepção de ser maior territorial. 70% da população dos homens são, tá? Que não é teste motora, 30% talvez não está associado, e 30% das mulheres são canhotas. E então 70% de mulheres são destras e 70% de homens é destros, entende? A nível do conceito psíquico, o canhoto, ele vai ter a função, só para ficar claro para vocês, a nível do sexo masculino, de mais acolher, não de ser um territorial, entende? E isso não tem mal nenhum, entende? Como a mulher destra, ela tem a percepção maior de acolher. Agora pega todo mundo que é destro e bate palma aí. Qual mão que fica em cima? De todo mundo a mão direita vai em cima da esquerda? De todos vocês? Ela é destra e o aplauso dela é canhoto. O seu também? Aí que vem está vendo? Então a lateralidade motora não está associado com a nossa lateralidade psíquica. Entenderam? A lateralidade psíquica, desenvolvida pela psicossomática de Hammer, não está associada à lateralidade motora. Quando a mulher é canhota no aplauso, ela é territorial. Entende? Então quem que bateu palma com a mão esquerda buscando a direita? Você, você, você. Então, obviamente, vocês têm princípios mais territoriais. Entendeu? Ou seja, o território é o que é vital para mim. Entende? E as meninas que batem palma com a mão direita buscando a esquerda? O vital é o clã, a família, a união. Entende? Tem institutos que sabem disso, que contratam mulher guerreira para rachar, para trabalhar, só canhota. Porque ela coloca o vital para trabalho, entende? E quando você está invertido essa situação, você tem um instinto de uma forma e está vivendo de outra forma, por você ter idealizado isso ou qualquer outra coisa parecida, o corpo fragiliza. Você me entendeu? Então isso é o primeiro fator da RNPB. Que é o que? O autoconhecimento da polaridade e lateralidade.
Então você tem que pegar as pessoas e colocar na linha da polaridade e lateralidade. Vamos, por exemplo, igual eu sou territorial. Se essas meninas querem viver territorial intenso, elas vivem bem. Porque elas têm instinto de território. Quanto mais território, mais viajar, mais trabalhar, mais capital, mais isso, mais o sistema fica em conforto. Porque o instinto primitivo das canhotas é tipo bem assim. Eu tenho mais amizade com homem do que com mulher. É ou não é? É. Olha lá, 1, 2, 3. Por quê? Porque 70% dos homens são territoriais. Então a percepção é mais o quê? Não é mulher, desculpa a grosseria, mulher mimimi. Ah, eu não conheço, as duas eu ainda conheço mais ou menos, mas ela eu vi a primeira vez. Né? Eu sei que ela já veio fazer curso com a gente semana passada. Seja muito bem-vinda, né? Conhecer você pessoalmente, mas assim, então é instintiva. Então, tipo assim, elas são do meu grupo, entende? Então, tudo que eu faço e deixo de fazer tem valor maior. Porque ela não vai deixar de trabalhar para cuidar, porque se não lucrar, a família morre de fome. Não é isso? Olha lá, exato. Não é isso? Então, é o princípio. E os homens territoriais? Agora, só os meninos. Bate palma aí. Olha lá, destro, Pedrão também canhoto, tá? Então, isso não tem problema. O territorial é o que mais rala, que mais coloca como vital, que é importante. O território, o prestígio, tudo que é territorial. Conhecimento também é territorial, títulos é territorial, tudo mais. Intelecto, entende? Territorial que é importante. Tranquilo sobre isso? Não. E o homem canhoto, ele tem essa percepção maior. Ó, isso está sendo gravado em live, vocês podem assistir depois em casa. A primeira parte já foi, tá? E o homem canhoto, ele já tem essa percepção mais de acolhedor. E nós temos dois. Como você chama? O Luiz e o Pedrão. Então quer dizer o quê? Que os órgãos vitais são quem? Alteram mais pelo acolhimento e a integridade da família. Entende? Aí que a gente vai chegar lá. Vai estar aí, tá? E se isso não está no seu dia a dia, a gente entra basicamente como que estão as suas funções vitais. Você dorme bem? Dorme legal? Tá tranquilo? Tem alguma intercorrência no seu dia a dia? As coisas fluem? Hã? E por que você acha que você não acorda bem disposto? Como você está vivendo o seu dia a dia? Meu metabolismo é acelerado. É acelerado? E por que seu metabolismo é acelerado? Você quer coisa na minha cabeça? Porque na hora que eu falei que a mais acolhedora da família, você fez assim, Então, obviamente, se isso não está com o seu bom instinto de vida, isso vai te dar alguma fragilidade, que é o que a gente está falando até agora. Depois a gente pega para fazer mais exemplos, tá? E a mulher destra? Vamos lá, mulherada, bate palma. Né? As destras, né? E as destras têm a percepção que, será que todas estão batendo palma destra? Já é aquela mulher mais mulherzinha? Mais com look, de acolher, de ter um alfa? Dá uma olhada para os lados. Né? E será, aí essa mulher que está mimimi, vamos por exemplo, acolhedora, né? Ela está bem com ela mesma? Agora vamos ver quem que não está acolhedora, que é destra. Quem que você acha que não está nesse aspecto acolhedor? Pode falar, gente. Você está nesse aspecto? Então, mas a gente vai chegar lá. Mas está nesse aspecto? Você acha que você não é destra? É louco, só fica de pé. Levanta, ó, calça rasgada, cheia de combinando, óculos vermelhos, né? Ai, toda frufru. A canhota não é porreta. Entende? Quando inverte, quando você tem essas situações de inversão, que é o que eu vou falar agora, tá? Lógico que isso é agora que eu vou chegar, aguenta aí, tá? Muitas vezes, essa situação, quando você inverte esse processo, eu vou correr um pouquinho, depois eu volto. Você pode estar com uma alteração funcional que é chamado de PET hormonal. Entende? O que é o PET hormonal? Por alguma situação de você sobreviver, que a palavra aqui é sobrevivência biológica, o corpo faz você inverter os processos. Entende? Porque eu preciso sobreviver, mas aí você tem que ver se a sua saúde integrada está compatível com você. Então pensa assim comigo, todo cara que é canhoto, que é a minoria, ele está vivendo de forma territorial e a saúde está íntegra? Primeira coisa que você avalia. Muitas vezes, quando você já faz essa autocorreção e já faz a pessoa entrar na polaridade, ele tem sintomas físicos, que é muito comum. Cistite e mais um monte de coisa. Entende?
Então, ou seja, muitas vezes você inverte a polaridade para fazer com que o corpo sobreviva a essa situação, mas isso o corpo suporta teoricamente 3 meses, aí começa a vir os sintomas. Entendeu? Então, o primeiro passo que nós trabalhamos é identificar a polaridade. Como está o destro, não estou falando que o homem que não for destro não tem pegada, não é isso. Não, estou falando que os órgãos vitais funcionam bem quando você está no territorial. Entende? Ah, mas eu sou canhoto, né? Eu sou mais acolhedor. Eu coloquei fotos assim para exagerar mesmo. Então, e ele está querendo viver como destro? Já fragiliza o sistema. Por isso você tem a sensação sempre de que as coisas não ocorrem no tempo que você quer. Está fora do tempo, que é alteração da tireoide. Pô. Faz sentido? Nunca te vi na vida, entende? Mas eu sei que a tireoide tem esse sentido biológico. Por quê? Porque o seu melhor não é esse, o seu melhor é esse. Entendeu? Instintivamente, eu não estou falando que você tem que ser dona de casa, entende? Eu estou falando que quando a família está totalmente acolhida embaixo da sua asa, você consegue desenvolver isso melhor, porque isso é vital e isso é secundário. Por isso você tem alteração de tireoide, entende? Provavelmente. Entre isso e outros fatores. Então, quando você tem o sentido biológico da coisa, você consegue entender melhor os sintomas e fazer a pessoa entrar literalmente no trilho. Entende? Legal, né? Então, olha só. Aqui realmente é um trabalho bem bacana, muito lindo mesmo de falar. Então, o que acontece? É muito comum do nosso dia a dia você ter a linha da desvalorização, você ter a linha da separação, você ter a linha das situações de impotência, desvalorização, de alteração de integridade. Quando você tem 2 desequilíbrios na mesma linha, na mesma percepção, no mesmo sentir, cria-se os primeiros mecanismos biológicos. Entende? Lógico que tudo isso é muito mais subdividido, gente, mas eu não consigo fazer um baita formação de 120 horas em 5. Entende? Mas é isso que a gente tem que fazer. Então, quando acontece algo que choca você, algo que registra você, é chamado de DHS, Dirk-Hammer Syndrome, que o Hammer colocou essas siglas, que é um hiperestresse, porque o filho dele morreu baleado, assassinado, e quando morreu, depois de um tempo, ele criou um câncer no testículo e a mulher um câncer de mama no mesmo tempo. Aí ele começou a associar tudo que ele fazia já, e dali começou os primórdios do tratamento dele. Que ambos se trataram com isso também, tá? Sararam, tá bom? Então, ou seja, aí que vem os focos de Hammer, que nós falamos que é as manchas, associados ao quê? Ao sentir, a alteração das manchinhas que vem influenciando sobre o sistema. Então, quando você vai tratar a pessoa, o primeiro passo que nós fazemos é olhar a correção dessa valorização. No sentido, se ele está invertido e nem sabe disso, que obviamente, porque a ideia é essa. Eu falo de alto e bom tom. Quando a gente é fisioterapeuta, inicial, começando a faculdade, o cara te ensina o espasmo, aí você aprende que existe o espasmo. Não é assim? Você sabe que é um trigger point para um gatilho, se não, passa despercebido. Aqui é a mesma coisa, uma mente que se abre nunca mais se fecha. Nós olhamos o todo, aprendemos as lesões sensoriais, depois encontramos elas e equilibramos. Entendeu? Que legal? Tá? Então, e assim vai indo, tá? Então, pelo teste do aplauso espontâneo, é por isso que tem esse nenenzinho aqui, todo mundo me pergunta e tem os testes de acolhimento. Fala, o que essa neném está fazendo aí? Né? A gente utiliza também para fazer testes de acolhimento, que também é um dos processos que nós trabalhamos. Deu para entender sobre a polaridade, lateralidade? Agora, pensa para mim aqui, ó, principalmente as meninas, que são a maioria, né? As destras aí, tá vivendo de forma destra? Tem um lobo alfa, tem alguém para ajudar vocês, para vocês mais organizar as coisas, ou vocês querem ser o alfa? Quem daqui tem das dessas tá tranquilo com a família, etc. Tal, ou teve que inverter, virar o alfa na família? Tem alguém? Mas você é canhota. Você já não é destra. Tá? Você já é canhota. Entende? Então, aí, e quem daqui das destras não dorme bem? Né? Olha só então, não estou fazendo exposição da figura não, tá? Mas levanta. Levanta você, fica em pé. Fica em pé e fica em pé. Não estou fazendo exposição, pelo amor de Deus, hein? Você acha que as 3 tá com cara de ser mulher docinho, mimimi? Dá uma olhada.
Olha a palataria. Né? Entendeu? Pode voltar. Vocês estão tranquilos? Tem um alfa para liderar, fazer as coisas e vocês só mais organizar? Ou vocês tiveram que inverter as coisas? Tem que fazer tudo. E você? Tem um macho alfa? Aí, ó, tá invertida. Entendeu? Se você inverte, fragiliza. E você, como é que tá? Teve que inverter, tem que tocar a bala também ou não? Olha lá. Você tem o alfa, mas você está invertido por suas coisas. Entende? E com certeza você vai ter contratempos com o seu dominante, com o seu esposo, com o seu relacionamento. Porque dois não manda. Né? Você inverte. Entende? Que é frustrante. Pelo jeito, né? Não é automático. Não é isso? Não é natural. Então aí quando você vê que uma destra não está em naturalidade desse aspecto, fragiliza o processo. Mas isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que mulher destra tem que ser beata. Não é isso, mas tem que ser mais acolhedora e que se tiver um alfa para fazer tudo o que pode, é mais confortável, desde que ela esteja em sintonia. Mas se ela quiser inverter, fragiliza. Entende? Por isso que não dorme bem, gente. Por isso que as funções do parasimpático não estão em funcionamento. Agora quer que eu levante as outras todas para ver se não tem mais no sentido outras dessas que dormem bem. Dá uma olhada. Né? Vê se não tem uns aspectos mais mimimi. Dá uma olhada. Isso é ciência, não é coisa da minha cabeça, é ciência. Entenderam? Legal, né? Menos, tá bom. Lógico que isso é só uma apresentação rápida, mas o primeiro conceito é você estar bem com a sua lateralidade ou polaridade. Se você não está bem com ela, você tem fragilidade. Entenderam? O sistema fragiliza. Então, ou seja, e aí que é os testes que a gente está falando, então sempre um hemisfério vai trabalhar com maior eficiência que o outro, e isso vai dar impactos sobre se você é acolhedor ou se você é territorial. Se você é acolhedor territorial, o que é vital para você, no caso dos 70% dos homens destros, é o território, é vital. E na mulher destra, o território vital é a família. Entende? Eu não estou falando que ela não vai ralar, não vai trabalhar, mas se a família desintegra, ela perde a estabilidade vital. E o homem destro é o patrimônio, o conhecimento. Se ele perder aquilo lá, ele infarta junto. Entende? Altera as funções vitais. A gente não está falando de apreço, de sentimentos, não estou falando de compromisso, não está falando de funções involuntárias, que não tem nada a ver com o cérebro lógico. Ok? Como eu já passei para vocês, né, no caso, algumas figuras bem assim, exageradas, né, dos destros, do homem canhoto, da mulher destra, da mulher canhota. Ó, mas eu exagerei, tá? Gente, ó, eu quase apanhei em São Carlos por causa dessa foto. Mas isso aí é muito antigo. Eu já dei 4 formações, obviamente que essa que está mais elaborada de todas, né, que está a top mesmo. Mas isso aí eu vou trocar essa foto, tá? Porque a Dilma não tem... Mas enfim, né? Tá? Então, e quando você está com uma situação que você não consegue resolver, o corpo inverte a polaridade, porque é um mecanismo de sobrevivência. Isso também acontece com excesso de álcool, drogatização. Quem já não viu tudo? O cara é machão, aí quando ele perde tudo, ele fica chorão. Não é isso? Quando é machão, bebe toda, chora. Né? E o quietinho bebe todas... É quietinho, quando bebe todas, aí quebra tudo. Não é assim? Inverte. Tá? Porque é um mecanismo que acontece o quê? Quando o organismo está com excesso de atividade demais, ele começa a utilizar demais o outro hemisfério para sobreviver. Então você inverte a situação para ganhar sobrevida. Então você tem versões de PET hormonal, tá? Constante, entende? Que é os chamados aí bipolar, entende? O cara estabiliza uma coisa, estabiliza outra e etc e tal. Ou também você tem PETs fisiológicos, que é sem conflitos, que na velhice. Quando o cara, muitas vezes, muito territorial, quando ele envelhece, ele entra na andropausa, se ele não quer inverter, muito territorial, ele vai inverter e virar mais família, porque ele não consegue mais tocar aquele território todo. Então, e quando não inverte, também dá lesão. Entende? Como a mulher também. Mulher entrou na menopausa, mas agora é o momento de ela inverter para acolher a família. Ou ela era acolhedora da família, depois, para ela sobreviver, ela vira rabugenta. Tipo, é muito comum.
A vozinha bozinha, depois chegou no final da vida, já estava xarope. Não é isso? E aquele pai brabo, danado, quando virou vô, virou um manso total. Quem já não viu isso? E quando você não inverte os pets, eu estou falando de forma tudo muito rápida, porque eu coloquei bastante conteúdo para não fazer enganation. Quem me conhece sabe que eu sou muito preocupado com qualidade, com quem eu trago e com quem eu... Qualidade é o que faz a gente crescer. Então, os pets fisiológicos, eles são funcionais. Então, é comum na sua velhice, quando está em andro ou menopausa, você entrar neles. Se não entra, também tem fragilidades, tá? Mas nós também temos pets de conflito de território, foi o que você falou. Não, meu marido manda mais que eu, então tem que abaixar a cabeça. Senão o bicho pega, entende? Então é de conflitos, tá? Temos pets também patológicos, que é aquele quando o cara fica doente. O machão fica doente e fala, mas nunca ninguém veio me visitar, mas você nunca deu bola para ninguém. É assim, não é? Também temos esse também. E ou aquela pessoa que é 100% família, depois que adoeceu, abandona tudo. Aí quer viver a vida, que não sei o quê. Então tem as inversões. E tem os pets que inventem de certos tratamentos, como castração. Você já viu quando você castra um bicho? Ele entra em pet hormonal. Muda completamente. Caçou um gato, acabou os instintos, o touro e assim outros animais. Então, quando você entra em castração, você também inverte. Algumas mulheres também, ao tomar anticoncepcional, invertem demais e entram em pet hormonal. Não tem mais vontade de namorar, não é assim? Né? Toma anticoncepcional, perde a vontade, fica mais irritada, muda todas as funções, porque você também entrou em pet de intervenção externa. Sacou? Bom, e aí está detalhando um pouquinho os pets, a hora está rodando, mas não deixa de ser isso, tá? Quando você está o pet, o hemisfério esquerdo, o masculino, começa a trabalhar com muito esquerdo e o esquerdo começa a trabalhar com muito direito, para você ganhar sobrevida. E se caso, quando você inverte e você não conseguir resolver o problema, se os dois hemisférios ficarem em excesso de foco de Hammer, de tempestade elétricas, magnéticas, o que acontece? O cara entra em constelação, em esquizofrenia. Que no fundo todos nós já entramos parcialmente, bem parcialmente. Quem daqui já não estava com medo dentro de casa e viu barulho onde não tinha? Quem daqui já não viu vulto onde não tinha? Ah, tem alguma coisa assim, eu vi, você vai ver, não tem nada. Você ficou com tanto medo que você constelou. O problema é quando você constela constantemente. Entendeu? Que legal? Então, através disso, a gente sempre sabe qual que é o hemisfério base da pessoa, de forma muito simples, até pelos aplausos que eu acabei de explicar para vocês. E você vai, primeiro passo, é avaliar se a pessoa está em sincronismo com a disfunção. Entende? Então, de tudo que eu já passei, eu vou correr só um pouquinho aqui, porque o tempo ficou curto. Mas nós temos o quê? A velha lei bifásica. No meu YouTube, olha lá, tem uma explicação de lei bifásica, de uma aula que eu estava dando. Não está em HD, mas dá para entender legal, tá? Vocês podem entrar lá e acessar, mas eu vou falar de forma rápida. Isso aqui é fantástico, tá? Essa linha pontilhada é a linha da sua vida, que vai ter a divisão de acima dela, simpaticotonia, estresse, e abaixo dela, parasimpaticotonia, reparação. Com o que está acima dela, estresse. E depois do estresse, o que o corpo tem que fazer é a pós-conflitual, tem que entrar em reparo. Para ela entrar em reparo, primeiro, eles geram um processo exudativo, catabólicos, enfim, para poder iniciar o processo de cicatrização. Então, vamos falar de forma aberta, uma inflamação. E depois, nós temos a fase de cicatrização. Isso é o normal. Não é assim? Você pega uma criancinha que não tem tantos compromissos, ela agita demais, depois ela dorme demais. Você pega um cachorro que está muito eufórico, quando você vê, ele já sumiu. Cadê meu cachorro? Sumiu, está dormindo num canto qualquer. Criança também é assim. Ai, meu filho, os caras não filmam? Criança dormindo do lado de fora da casa, do nada deitou e dormiu. A gente tem isso também, mas os nossos compromissos, e muitas vezes o que a gente cria, inverte as polaridades, que não deixa a gente entrar em reparo. Então, nós falamos que o hiperestresse é o quê? É o DHS, que é o Dick-Handrem Syndrome, ou seja, BUM! Aconteceu algo que fez eu entrar em agitação constante. O corpo não vai alterar as funções involuntárias, você vai ficar estressado, depois você vai reparar. Mas se você tiver duas lesões nesse aspecto, o que acontece? O corpo começa a utilizar a primeira de referência, e aí muda as funções do sistema. Então eu não olho o último sintoma do último acontecimento que mudou a sua função, eu tenho que buscar o primeiro. E por isso que a gente entra na técnica da memória
tecido de acesso. Por quê? Assim você vai ter mais precisão, porque se você só fica conversando, a pessoa, nesse caso, nessa linha de somatização desses princípios biológicos, nessa linha, o que acontece? A pessoa ela cria coraça, ela fala só o que ela quer. Entendeu? Então, quando você consegue tocar, trabalhar, você tem eficiência. Entende? E trabalhar essas porções nocivas. Então, basicamente é isso. O cara tem um hiperestresse, entra em agitação e depois ele tem que entrar em reparo. Se o reparo não for bem feito, ele agita de novo. Nós vamos ter tecidos que alteram em fase ativa e vai ter tecidos que alteram em fase de parasimpático baixa. Entende? Mas o que eu posso te falar? Que o mundo lhe dá de graça a simpaticotonia e os estresses, obviamente, somatiza, sobrecarrega o sistema e o parasimpático necessita de fazer esse reparo. Entenderam? Bom, então nós temos alguns sintomas de fase ativa, tá? Falta de apetite, né? Perda de apetite. Quando você está em sistema fuga e luta, você tem vontade de comer? Você acha que o cara que vai lutar o UFC, ele quer, me dá uma taça de vinho? Ele quer? Não é? Perda de peso, importante. Insônia, fica remoendo, tem fadiga, tensões, aceleração do ritmo cardíaco, constrição dos vasos sanguíneos, mãos frias demais, né? Proliferação celular ou neurose e função da intensidade do conflito. Tudo depende de como está o conflito em atividade na sua psique. Aí nós temos as fases, que é a fase de baixo, que é a fase de vagotonia, que é grande fadiga, retorno do apetite, febre, inflamação, dores, porque o corpo ele quer fazer uma limpeza interna. E para ele fazer a sua pequena limpeza, ele diminui a imunidade local. Então, debrida tecidos, racha pé, entendeu? Dá dermatite, dá entre mil coisas, entende? Porque o corpo precisa do micro-organismo para fazer a higienização. Porque o micro-organismo ele vem e limpa você. Ele não vem te prejudicar. Nesse caso, desperta possivelmente entre 3 e 4 da manhã, porque a validação psíquica não é bem feita. Urina excessiva noturna, entende? Ou seja, é ali que o corpo entra em reparo e não flui 100%. Então, obviamente, quando nós vamos tratar, nós precisamos fazer o quê? Encontrar os principais hiperconflitos, hiperestresse, os principais registros que estão ocultos, entende? Equilibrar ele na memória tecidual, que é os pontos de acesso, os toques, e ressignificar o problema, e colocar a pessoa na sua polaridade, e ter a sua autorresponsabilidade. Entenderam? É fantástico. Eu me arrepio, entendeu? Eu atendo isso há muito tempo, é que aqui tem pouca gente que eu já tratei. Quem que eu já atendi com isso? Muito pouco, né? Você também, ela também, ele também, mas é fantástico, tá? O resultado é espantoso, modestamente falando, assim, tá? Bom, enfim, e aí tudo tem o seu sentido biológico, tudo tem um porquê do corpo, basta a gente ver se isso está em balanço constantemente, não deixando o corpo equilibrar. Muitas vezes ele agita, ele entra em fase exudativa, depois agita de novo e não entra na fase de cicatrização. Por isso que eu mandei para vocês, tem um aparelho de neurometria, que a gente mapeia se a pessoa está em simpático ou parasimpático. Eu mandei no grupo de vocês, vocês viram? Ela foi uma paciente que o Pedro me indicou, que o Pedro, só de começar a fazer uma liberação, a mulher já chorou, já entrou em pânico, particularmente, o Pedro foi muito, muito profissional, e falou, olha, vai lá pro Fábio, não vou nem te cobrar, né? Não vou te atender direto. Aí eu falei para ele, Pedrão, você não tem que mandar, cara, com o seu tempo, você entra nessa também, ele já fez, na verdade, a programação 1, mas mudou muita coisa desses anos todos para cá, para você tratar, cara, né? Não é só mandar para mim, mas lógico, ele foi muito profissional, agradeço imensamente, eu vou cuidar dela nesse aspecto, e volta para ele, que a dele é dele, que é meu é meu, entende? Mas assim, é importante a gente trabalhar com isso também, no meu ponto de vista. E aí ele mandou para mim, quando eu já fui fazer a neurometria nela, você viu foi aquele exame que eu mandei para vocês, tá? Você viu o simpático lá em cima, o parasimpático lá embaixo, der tempo, pega o aparelho, mapeia aqui também, mas é um mapeamento que sai aqueles laudos. Isso ajuda a gente no que sentido? A documentar, a mostrar. Mas a nível de tratamento, não precisa comprar um brinquedinho de quase 10 mil. Você entendeu? Não precisa, é vital para o tratamento? Não é vital. Os caras de neurometria vai matar, tá? Mas o meu ponto de vista, é legal para documentar, ter mais precisão, é top, né? A gente já fez um trabalho científico com a Lohane,
ela acabou, não sei se ela estava escrito para esse curso ou para outro, que a paciente dela estava com faneiras, a gente tratou e melhorou as faneiras da menina, da paciente dela com a queda, tá lá na monografia da EMS, a gente fez TCC, tudo documentado por ele, então o pessoal gostou muito, entendeu? A gente fez um trabalho bem completo. Então assim, tudo é recurso, tudo é entendimento, o que precisa é estar o simpático em equilíbrio com o parasimpático, que é o que vocês viram, lembra? O simpático lá no teto, e o parasimpático, tadinho, parou de funcionar. E só de mapear ela já começou a passar mal, chorar, já quase nem terminei o exame que dura 5 minutos. Entende? E isso aconteceu também com o Pedrinho, né, Pedro? Não foi isso, Pedro? Você pode... Só que começar a tocar, já começou a interagir. E assim, a carência é muito grande disso mesmo. Então, por isso que eu estou aqui falando, né? E eu não tenho mais tempo, graças a Deus, as coisas mudaram muito para mim. Eu estou viajando no Brasil todo, para os meus cursos, pela Ibrafim, que também após a osteopatia. Eu fiz o curso também, outras empresas aí, estou pegando em outros institutos para dar aula também. Então, assim, eu não tenho mais data para esse ano e não vou ter quase para 2019. Então, eu vou viajar, mas não vou dar tanta aula aqui. Vou trazer gente de fora aqui, mas eu mesmo. Então, se não sai essa turma aqui, não sai mais nunca. Não vai sair mais tão cedo. Porque eu não posso ficar na dúvida, entende? Eu tenho que propagar. Por isso que eu estou fazendo live, estou passando a informação, tá? Então, gente, a ideia é essa, é equilibrar esse sistema. Então, eu vou correr só um pouquinho pelo tempo, e tudo é em cima da física quântica, e vou colocar uns protocolos. Se vocês quiserem, vocês podem anotar, que eu acho super legal, porque a vida da gente está sempre em ciclos, tá? Então, a prática clínica, na verdade... O pessoal de São Carlos nem recebeu isso ainda, tá? E eles já estão atendendo, não sei se vocês viram o videoaula deles, os resultados deles, falando, é que o pessoal é meio tímido, né? Mas tá todo mundo, o grupo do Face, eu posso dar print e mandar para vocês os resultados, tá? Então, olha só, nossa prática clínica tem alguns conceitos, e o principal conceito, isso é bem RNPB, isso não é nenhum outro tratamento, isso é nosso tratamento, isso é o meu tratamento, tá? Então, o primeiro passo, tá? É o quê? É o autoconhecimento. Você vai fazer o conhecimento de lateralidade. Isso é bem germânico, tá? Então, o primeiro passo, você está bem com a sua lateralidade? Você está tranquilo? Se você não tem sintomas físicos, obviamente você está tranquilo. Agora, se os seus sintomas estão em atividade e você não está se auto-reconhecendo, vê se tem sintomas. E o principal é dormir, sistema digestivo, reprodutor, todas as funções parasimpáticas. Depois que você faz, você vai trazer e vai colocar ela no trilho sobre isso. Porque você está invertida, você não era canhota, você não tem percepção de ser guerreira para bater com seu esposo, se ele é destro. Muitas vezes foi uma situação vivida que você aprendeu assim, mas esse não é o seu melhor, entende? Então, fazer o seu corpo desligar esse mecanismo, essa força inata, é vital, tá? Autorresponsabilidade, esse conceito é muito importante, isso é bem coach, tá? Eu sou responsável por tudo que me dá para mim, de tudo bom e de tudo de ruim. Se eu criar um câncer, eu sou responsável por ele, meu corpo, eu tenho território para isso. Ou é bioquímico, ou é físico, ou é psíquico. Entende? Eu estou fazendo isso com o meu corpo, inconscientemente. Eu não tenho culpa também, mas se alguém tem alguma culpa, a responsabilidade é minha. Tá? Leis do amor, isso é bem constelação familiar. Ela vem fazer a sua autossustentabilidade para você permanecer em comunidade, em vida, com amor. Então, se quiser anotar, leis do amor, nós temos 3 leis básicas: pertencimento, dar e receber e hierarquia. Lógico que tudo isso é super detalhado, né? Mas aqui isso não tenho tempo. Então, como que está o seu pertencimento? Você pertence a um grupo de verdade? Não precisa ser grande, mas você pertence a essas pessoas? Essas pessoas pertencem a você? Se você não vive nesse pertencimento 100%, então cria um. Se você nasceu com fragilidade familiar, cria-se uma nova família. Se não deu certo, cria outra. Entende? Então você tem um pertencimento profissional, você tem um pertencimento pessoal, familiar, cultural, entende? Das pessoas. Seu pertencimento funciona. Pode ser de 2, de 3, não importa, mas você pertence àquele sistema e aquele sistema pertence a você. Você entra no segundo mecanismo, que é o dar e receber. No dar e receber que você vai exigir de quem? De quem você pertence. Você não vai exigir dar e receber de quem não te dá nada. Eu já fui o cara mais apedrejado aqui, você acha que eu espero alguma coisa dessas pessoas? Não, para mim é subjetivo. Se inverter e mudar a forma de olhar para mim, bem, se não, amém. Agora, de quem eu pertenço, eu exijo. Isso foi uma revolução na minha vida, quem me conhece sabe o que eu estou falando. Tá?
Então eu só exijo de quem eu pertenço. Quem quer vir para o meu lado, tá bem. Quem não quer, amém. Entende? Mas eu tenho que ter o meu pertencimento. E depois nós temos a hierarquia. A hierarquia de respeito às coisas, respeitar o dinheiro, respeitar o estudo, respeitar o próximo, entender que os antes veio antes e o depois veio depois. Respeitação de tudo. E, principalmente, não só respeitar. Você não precisa concordar, mas você precisa aceitar. Você trabalhar as suas aceitações da hierarquia do mundo. Se alguém está te incomodando, é porque você que está pequeno nisso. Não é porque a pessoa está fazendo nada. Então, trabalha você. Se posiciona no seu lugar. E hierarquia genealógica, isso é muito importante no decorrer do dia a dia de hoje. Tipo, a pessoa quer ser mãe da família inteira. Ela não vai suportar, ela só é mãe dos filhos dela. Por isso que você é mãe, irmão, tio, padrinho, sobrinho, entende? Porque cada um tem o seu lugar. Se você quer ser mãe de todos, você vai fragilizar, o corpo não suporta. Tá? Tá vendo como que é top? Tá? O que tem de melhor aí que vocês ouvem aí, tá? Eu não tenho dúvida que isso é o boom do meu profissional, pessoal e quem está tratando. Porque é muito completo. Aí nós entramos no coach aplicado às personalidades. Então tem aí, eu passo para vocês também o arquivo, não tem que ter o livro para isso não vem do livro, tá? Mas eu passo para vocês o arquivo também do exercício que eu criei, que é essas 4 personalidades com a sua melhor qualidade. Então pega para vocês aí, escreve assim, qual que é a sua melhor qualidade? Qual que é a sua melhor qualidade? Como você chama mesmo? Keila. Keila, qual que é a sua melhor qualidade? Ser franca. Tá, e você está sendo franca com você mesmo, sempre? Está trabalhando. E qual a outra melhor qualidade? Tem algumas situações que você te incomoda muito com você, não poder ser tão franca? Está sempre 100%? É? Perfeito. E outra qualidade? Pergunta. E você está usando sempre essa responsabilidade no meio seu e ela está sempre fluindo 100%? Então é legal. Muitas vezes a sua melhor qualidade não está sendo utilizada para você mesmo. Então, aí tem pessoas que nem sabem que qualidade tem. Entende? Então, você não sabe o que você é bom? Você só sabe falar o que você é ruim? Não. Se o Neymar fosse querer ser escritor, nem jogando bola ele está direito. Não é verdade? Estou brincando, ele está com o pé quebrado, está voltando, eu sei. Tá? Mas, enfim. Tá? Se ele fosse querer ser um Giannichini, no começo da carreira, estou falando. Né? Seria? Então, a gente tem que saber o que a gente é bom, qual que é a sua melhor qualidade. Use e abuse, explora dela, entende? Escreve lá, eu sou determinado, entende? Quando eu boto indeterminado e sou impulsivo. Isso é bom e não é tão bom, mas o que eu fiz é assim, é fazendo. Eu criei esse workshop na segunda já lotou, entende? Então, isso não é impossível? Mas para a maioria das pessoas a possibilidade é diferente. Não, mas para a maioria das pessoas é para as pessoas, não é para a gente. Entende? Se você é proativo, lógico, você contorna, tudo é com autossustentabilidade. Aí nós falamos que você vai pegar a sua melhor qualidade e acrescenta aí com ecologia. O que é ecologia? É outro significado também da programação neurolinguística junto com o coach, que entra o quê? Você pode ajudar a pessoa até quando você não se prejudica. Então eu posso ser impulsivo desde que eu não atrapalhe ninguém, desde que eu não prejudique ninguém e até mesmo prejudicar. A ecologia é muito importante. Vamos, por exemplo, Soler, você me empresta Data Show? Eu falo, mas eu uso ele direto, não posso te emprestar. Eu tenho mais 2 parados ali, ó. Aquelas outras eu posso te emprestar, esse eu não posso. Porque eu não posso perder a minha ecologia, eu não posso te ajudar se eu vou me atrapalhar. Nem ameaças, porque se você não devolve ou se você não cumpre o prazo, eu fico com isso na cabeça e já estou me auto-sabotando. Concorda? Então, saber falar não sem perder a ecologia é vital. Também entra nisso. E aí depois, a sobrevivência biológica, que é entender todos os ciclos de cada tecido dividido pela ontogênese. Ou seja, por toda a parte biológica. E através disso, você entra também avaliando os obstáculos ou sabotadores. Porque muitas vezes você tem sabotadores e situações que te fragilizam. Né? Exemplo, como o meio interno e externo, talvez você está no meio de pessoas que não te ajudam em nada, entende? O coach fala, você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. Com quem que você só anda? Você só anda com puteiro, você está ferrado. Né? Você só anda com boteco, você vai falar do quê? Você vai falar sobre curso, tratamento, no meio do boteco?
Não, você vai falar de butaquice, não é verdade? Se você está no meio de pessoas que estão... o relacionamento, o meio faz você desenvolver. Eu comecei a atender, fala até isso, não tem mentira nenhuma. Comecei a atender a clínica do Flávio Salic, pelo meu amigo Kleber Twist, que é organizador fiz o curso em São Carlos. E eu cheguei lá, o Kleber chegou para mim e falou, Faler, você está construindo a clínica? Eu falei, tô, Kleber, comecei a construir, estou na luta, como vai ser a sua recepção? Eu falei, sei lá, vou botar uma coisa assim, dá uma olhada na clínica aqui do Flávio. Você não quer vir atender com a gente? Eu fui lá, olhei, ele já sabia do meu trabalho, já tratei ele, a esposa, todo mundo, a família dele. Ele falou assim, cara, que recepção legal. Ele falou, tenta fazer assim na sua também, cara. Aí eu falei, verdade, né? Então são ideias. E aí eu já conheci o Flávio vai para os Estados Unidos buscar curso e volta, aquela coisa toda. E eu já conhecendo ele, comecei a andar com outras pessoas, tem professor disso, professor daquilo. Então o meio meu é isso. Então hoje eu estou no meio, antigamente eu estava excluído, porque eu queria fazer muita coisa e não conseguia, porque sozinho não se faz nada. Eu não tinha essa referência de meios. Então minha vida revirou, assim com a Ibrafinha, assim com os meninos, assim com muitos professores top lá também, como você teve aula também que eu adoro, ele, o Filipinho, entendeu? E entre outros, todas as meninas também, aí tem muita gente para me falar, eu não estou no meio de 5 não, estou no meio de 50, entende? Que agora eu entendo as coisas como que fluem, então agora eu tenho pertencimento. Então tudo muda, sacou? Então pensa isso em vocês, pensa isso para vocês. E esse sabotador então, muitas vezes você vai ter os obstáculos que são o peso. Realmente na atividade física, vai te sabotar? Vai. Se quiser acrescentar, a gente coloca assim, os doutores naturais. Escreve no Google, 6 doutores naturais. Cara, para você funcionar bem, você precisa de 2 litros de água no corpo. Você precisa tomar vitamina D, entendeu? Você precisa tomar sol, você precisa fazer atividade física, você precisa estar em movimento. Então você tem que estar também vivendo em harmonia, não se sabotando constantemente. Aí a partir daí, nós entramos o quê? Com a aplicação da técnica, né? Aí nós integramos tudo isso na maca. Entendeu? Como que funciona? Então, obviamente, com o nosso corpo, nós temos autoproteções desses programas biológicos que estão em ação constantemente, porque o corpo precisa sobreviver sempre, tá? E aí você vai avaliar se você tem situações eficientes, né? E se tem situações, tá errado aí, só corrigir, e ineficiente, né? Então, se o seu sistema, ele trabalha em equilíbrio, ou se ele trabalha em desequilíbrio. Porque você tem proteções, eu não vou ficar batendo no sentido biológico com você de uma coisa que você já resolveu. Você entendeu? Eu sei que porque inicialmente as pessoas acham que é só causar, chorar, magoar, ou fazer a pessoa reviver aquilo que é bom, não é bom. Se você teve uma proteção e o seu corpo funcionou muito bem, por que eu vou fazer você reviver isso? Não. Aí a gente entra na outra situação da PNL, que é a engenharia mental, construtiva, é daqui para frente, não é daqui para trás. Você não vive de passado, passado é só referência, você sabe de onde veio, você tem que saber para onde vai. Se tudo que eu vou falar na minha vida é porque eu já fiz, nossa, eu estou me autopuniciando, estou fazendo uma punição perpétua. Se eu já errei antes, eu deixei de errar, não erro mais, agora eu vou para frente, entende? Se você ficar olhando para trás, você não sai da clínica, você não sai do instituto, você vai trombar, você vai lá para a cozinha, entende? Então, entendimento disso, uma construção também é importante. Nem sempre tem que ficar lavando roupa suja, ressignificando, voltando no problema. Talvez o pneu do carro furou, porque você já teve isso. Porque o seu IPVA está alto, porque você já teve aquilo. A mulher te largou, porque você já teve essa síndrome. Tudo que você ancorar e acreditar que você já teve, o corpo vive. Entenderam? Então, em cima disso, os sentidos biológicos faz o quê? Você entender como o significado está trabalhando, o ressignificar, o recalibrar, o reprogramar. Porque na hora da emoção é a hora da verdade. Naquele momento, a pessoa está revivendo o problema e você consegue mudar a perspectiva disso. Involuntário do sistema nervoso autônomo. Tá? De forma muito eficiente mesmo. Então, se vocês quiserem até anotar, os tecidos do endoderma, ele altera os troncos cerebrais, que é o que é vital, que é o que a lateralidade vai influenciar. Então, o que é vital para o homem destro é o território, e para o homem canhoto, família. E para a mulher destra, família, e para a mulher canhota, território. Tá? Eu vou mandar para vocês um arquivo.
E o mesoderma antigo é os couros da pele, é a derme, glândulas mamárias, é os couros mais profundos, que é o que reveste o sistema. Ele é formado pelo cerebelo e vai alterar o atentado à integridade física ou moral. Então, tem aquelas pessoas, muitas vezes você vê que faz uma cirurgia desse tamanho, não tem problema, colocou um piercing da queloide. É um excesso de atividade e proteção. Sabendo isso, muito cirurgião, se o cara não está bem psiquicamente, ele não faz cirurgia nenhuma, porque ele sabe que a cicatrização fica péssima. E todo mundo sabe que a propaganda de um cirurgião plástico é o banheiro feminino. Não é isso? Fez um procedimento cirúrgico, vem cá que eu te mostro. Aí vai lá no banheiro feminino e ó, não é, né? Mostra a cicatriz, não é assim, tá? Então, e o mesonovo? O mesonovo é o sistema literalmente do músculo esquelético, que altera as funções da substância branca do sistema nervoso, de desvalorização e impotência. Tem pergunta? Você me chamou? Tá? Eu vi que tem várias perguntas aí, mas depois a gente responde. Deixa o ato aí. Então, ou seja, e o ectoderma? O ecto, ele já vai ser os tecidos do córtex, que é o neocórtex, que vai mexer sobre contatos de separação do que é importante para você também. Então, nós dividimos o corpo todo nesse sistema e entendemos o que fragiliza, obviamente, cada segmento pela sua percepção, devido se está em simpaticotonia, se está em parasimpático. O importante é restaurar o equilíbrio, o resto o corpo faz sozinho. Se o mecanismo biológico ficar em atividade, o corpo acredita que o que já aconteceu ou pode vir a acontecer, ele fica vivendo agora, a sobrevivência. Então a gente trabalha fazendo essa reprogramação dessas funções involuntárias. Entender? Nas práticas clínicas, a gente criou também uns mecanismos de lesões diretas, lesões indiretas, tudo sobre a nível dos toques da medicina quântica vibracional e ressignificando todos os termos específicos do sentido biológico. Entendendo o que é um território biológico, o que é a memória tecidual, o que é a memória de urgência, como nós já falamos, e tudo que se alimenta e te envolve a nível do seu território biológico. Então não adianta você melhorar tudo aqui, a pessoa falar, eu entendi, mas não posso nada aqui mudar. As coisas são assim porque sempre foram assim, não é assim que funcionam as coisas, tá? Entenderam? Eu vou fazer uma prática para vocês, tá? Mas vocês podem tirar dúvida, que ninguém tirou dúvida nenhuma. O que vocês acharam? Posso? Pode copiar. Alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui? Alguém quer receber um atendimento pode ser você, Grace, não tem problema. Tá? Para a gente poder mostrar na prática como que funciona todo esse mix de informações? No caso que você tratou... Eu vou fazer um atendimento, porque senão também fica muito longo, tá? No caso que você falou que tratou já dentro da dermatite, você usou isso daí? Tudo isso aí. Né, Jada? Isso aí que eu atendo em São Carlos, que a gente atende bastante. Eu atendo de sexta-feira agora, eu atendo de quinta e sexta, porque tá assim. Eu tenho? Também atendo. Eu atendo meio de semana. Aqui em São Carlos eu atendo uma vez por mês. Que eu vou dar aula também nesse conteúdo, que tem 25 alunos lá. E atendo, né? Um dia antes, agora estou indo 2 dias antes. Mas esse é eu também trabalho aqui, eu trabalho interligando tudo. Como é o meu atendimento. Eu não subdivido, olhando para você e falo, vou fazer osteopatia, vou fazer posturologia, vou fazer reprogramação, ou micro, germânica, ou qualquer outra coisa. Eu não subdivido, ou RNPB, que é a interligação disso tudo, tá? Eu não subdivido você assim, naturopatia, ortomolecular, fito, eu avalio você e do que eu achar que está fragilizado, eu coloco a ferramenta. Então, muitas vezes eu posso começar com osteopatia, para posturologia, depois ir para reprogramação, entende? Então, na verdade, eu também não cobro procedimento, eu cobro horário. Então, eu tenho um valor da consulta, e tenho um retorno, e tenho as sessões, entende? Se precisar de sessões. Então, é assim, é tudo fixo. Talvez a pessoa venha fazer uma auriculoterapia, eu preço uma osteopatia, eu preço uma reprogramação. O procedimento, como eu trabalho com muito alinhamento, com muita coisa... O paciente acaba pechinchando num aspecto, né? Tipo, você me faz esse tratamento, mas pelo valor daquele, tipo aquela coisa. Então, pelo menos eu trabalho com valor fechado, independente se eu vou fazer liberação miofascial
ou se eu vou fazer reprogramação, entende? Porque o que me vale mesmo é a minha hora, né? Então eu trabalho fechado, que a gente sugere. A gente está criando uma comunidade para essa formação, isso já está rodando, por isso está começando a ter os vídeos que vocês estão recebendo. Inicialmente eles estão em aula, que estão no segundo módulo, até mesmo prematuro, né? Mas já estão tendo resultado. Eu falei, então vamos gravar, vamos ajudar. E a gente está criando essa associação, que a gente vai alavancar todos quem está com a formação com a gente. Por isso que a minha vontade de fazer aqui, para alavancar esse lado aqui, porque para dar aula mesmo, você me desculpa, eu dou aula todo final de semana mesmo, tá? Para fortalecer isso aqui, e essa comodidade, como se fosse uma associação, que vai ser os programadores, terapeutas RNPB, que é criando uma logomarca, uma específica, vai ter uma sessão mínima para estar no meio da gente. Isso vai ser divulgado no Brasil inteiro, com site específico e tudo mais. Então, assim, lá vai ter 25 pessoas, tem pessoas de formação de todos, de professor doc, pós-doc, especialistas e estudantes, tá? Donos de clínica, como não, junto. Então, a gente vai divulgar todos e criar uma massa para, modestamente, não é mentira nenhuma, é a realidade para o Brasil todo. Entendeu? Aí eu vou mostrar para vocês um atendimento, então pode ser a Grace, para mim tanto faz, quem quiser vir. Eu não vou expor ninguém aqui, tá? Não vou entrar em detalhes minuciosos a nada, mas o importante é a gente mostrar como que funciona tudo isso. Mas muitas vezes, só de você ressignificar, conversar, colocar tudo isso para a pessoa em prática, já dá um baita tratamento também. Entende? A terapia a nível verbal. E a gente geralmente orienta a fazer essa liberação sensorial. E para liberar bem essa medicina vibracional, que é a frequência vibratória, é interessante tocar. Entende? Quando você toca, você trabalha com muito mais precisão no toque, porque o tônus muda. E conforme tem as mudanças do tônus, você consegue trabalhar o organismo como um todo. Porque a gente tem o corpo morfogenético, chamado de epicorpo, que é o corpo sensorial, que é o vibracional, que é ele que nós trabalhamos. Entende? Mas pode perguntar, mais alguma dúvida? Quer ver a prática? Então? E depois eu sorteio e vou entregar os certificados, tá bom? Eu vou fazer um atendimento lá de 20 minutos, 30 minutos no máximo, 20 minutos, tá? Tá bom? Pode perguntar. Quem foi o professor? Não é aquele problema que eu cheguei a falar com você ontem. Se encaixa nisso. Então, a gente tem que avaliar você. Porque seu problema foi depois de um módulo, você ficou meio dolorido, né? Apesar que você já tinha dor no corpo todo há muito tempo, não é isso? Isso veio melhorar, não foi? Não. Como que você tá? Tá incomodado. Tipo assim, me incomoda respirar. Tá. Então vem você mesmo. Ou quer vir outra pessoa? Vocês que sabem. Ela referiu para mim ontem que ela está com uma dor nas costas do último módulo, ficou com umas dor nas costas e isso não passa. Foi isso aí. Foi o último módulo. Tá? Você dorme bem? Tá me incomodando o sono. Tá. Respirar e as acnes começaram a se estender no lado direito. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer uma consultinha para isso. Vem você mesmo. Vem para cá. Vamos fazer como se fosse um atendimento em consultório. Eu só não vou ficar entrando em detalhes, porque tem alguns sentidos biológicos que não precisa ficar expondo ninguém, coisa e tal, né? Mas a gente vai mostrar como que isso flui. Ela chama Grace, eu já conheço ela é até bom até para os vídeos das pessoas da internet que não conhecem, mas enfim, não preciso provar isso para ninguém, o negócio, vamos ver como que funciona. Ela relatou para mim que ela estava com uma dor nas costas, estava bem, aí ela veio no módulo aqui fazendo um curso, depois do último curso, total, ela sentiu dor nas costas. Mas além das dores nas costas, você falou que começou a dar acne pelo corpo todo? Do lado direito, onde a dor é mais intensa, na região de torácica média alta. E assim, tá insuportável para inspirar. Toda vez que eu inspiro, parece que tem uma faca enfiando bem na região de encaixe da torácica, da vértebra com a Esse costela. pensamento na torácica, ele pode ter origem mecânica sim, mas a acne excessiva não tem origem mecânica. Tá? Então pode ser sim que o corpo está num processo biológico constantemente e com o estímulo influenciado, né, que foi feito, com o trabalho com ela, não sei nem o que foi feito, né? Não foi do módulo passado, foi do módulo retrasado. Desde então ela vem de maneira devagar, mas agora está bem intensa e está me incomodando muito. Procurei fisioterapia comum, mas não tem resolvido. Provavelmente a acne, ela tem um sentido biológico que foi estimulado, tá? Pelo toque, porque estímulos gera estímulos.
Agora, a dor, aí eu tenho que examinar também nos outros princípios, porque ela estava fazendo curso de terapia manual, então o nego está aprendendo manobra, acerta, erra, né? Então tem tudo isso. Então, o primeiro passo, a gente pede para a pessoa ficar, a gente usa umas auscultas também, para identificar se o sistema dela é físico ou é vibracional, é sensorial. Então, tira o sapato, Luiz. Isso os meus alunos já estão careca de saber, que eu faço umas auscultas. Então, isso também entra no protocolo da reprogramação, tá? São auscultas de memória tecidual, de tecidos, tá bom? A primeira que você faz, meio de forma bem simples, pede para o paciente olhar para o horizonte, vem com o contato da gema dos dedos, ou seja, onde tem os dígitos, né? O digital, toca a altura mais ou menos de T5, tá bom? Venha sobre o vértex e aguarda um pouquinho. Faça um toque suave e veja se ela tem algum balanço. Olha lá. Então, quando o balanço é excessivo, você já sabe que está tendo algum desequilíbrio. Eu só estou tocando, eu não estou empurrando não. Ó. Tá? Quanto menos você toca, mais você trabalha nessa camada superficial da parte vibracional. Olha lá. Tá? É bem levinho. Então isso a gente passa em aula, isso não é novidade para ninguém que está cursando aqui. Então quando a gente faz de pontas de dedos, você entra mais na ausculta vibracional. E então você vai trabalhar mais essa parte sensorial. O normal é não ter balanço, poxa. Entendeu? O ponta de dedo ela vem para trás. Não é isso? Eu teria que arrastar ela bem aqui, só de ponta de dedo. É um empilhamento diagnóstico. Se a pessoa não dorme bem, se acha que a parte sensorial está influenciando, e você toca de pontas, faz essa ausculta vibracional e a pessoa é instável, ou dá a ausculta de chegar a dar passo, é porque o corpo não está mantendo bem essas nocividades que a gente falou aqui. Entende? Então já deu, né? O que aconteceu aqui? Na ausculta ela vem para trás. Então quando ela vem para trás, eu sei que ela vai ter uma retração peritoneal, a nível que esse é o sentido biológico e físico da ausculta posterior, e do neuroeixo. Então o peritônio e a meninge dura mater é esse tecido que está em lesão. Olha só. Pode ficar aqui. É esse tecido que está em lesão. Tá? Tanto a ausculta de balanço para trás é uma retração da dura mater. E também, lógico, isso tudo aprendido em curso, e também tanto o peritônio, que é as camadas que envolvem as vísceras, etc. e tal. Então eu sei que ela vai ter fragilidade nesses aspectos. Agora, essa integridade, que estão espetando ela, é física ou é psíquica? Aí eu vou descobrir. Como ela tem dor articular, então é física. Entendeu? A região da torácica tem um sentido biológico também de pessoas que eu preciso ser dominante, eu preciso ser acolhido ou abraçado. Entende? Então eu sei que ela tem fragilidade de alteração de integridade porque não estão acolhendo, abraçando ela o tanto que deveria. Além de não acolher, alfineta ela a integridade física. Faz sentido? Aí. Né? Porque eu sei os sentidos disso. Agora, beleza, isso é germânica, tá? Você já descobriu. Eu sei disso, eu sei todos os significados. Agora eu tenho que descobrir quando isso começou, tá? E como eu faço para reverter esse processo. Que é aí que a gente pode fazer, olha, tá isso até para live, até que a gente pode fazer o quê? Com as lesões indiretas ou com as lesões diretas, que a gente pode usar os mapas ou você pode usar as linhas, que é o toque tecidual. Eu vou trabalhar utilizando primeiro o que der mais acesso para mim. Entender? Então o primeiro passo é fazer a pessoa entender que o sentido biológico está influenciando. Mas o que é vital para a Grace? A Grace bate palma, Grace. Canhota. Então, alteração da integridade do território. Isso influencia muito, impacta demais ela. Então, tem gente apurrinhando ela, que não abraça ela, e ela tem que aguentar essa situação de aspecto não tão límpida. Não é isso? Agora, a gente só tem que saber quando isso começou, fazer o acesso e liberar essa negatividade no corpo. Entendeu? Então, as pessoas falam assim, nossa, mas você nem me conhece. Como que é assim? Porque o corpo fala, o sentido biológico, ele está aí comprovando desde 84 e tarará.
Então, o primeiro passo, pode ser, sim. E aí, por que você acha que está dando muito acne nela? Porque o corpo está liberando toda essa sujeira. É uma forma de expulsar isso de fora. Então, ela segurou isso por muito tempo, não segura mais, e isso está sendo expulso. Esse é o sentido biológico. Faz sentido? Olha lá, com certeza. Né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, vou puxar essa maca para cá. Aqui a gente tem umas par de maca que está tudo guardado. Essa aqui é a minha maca mais antiga, que eu já trabalhei com ela por acho que muitos anos na minha vida. Isso aqui tem energia boa, hein? Ou não? Tô brincando, tem sim, tá? Essa foi a primeira maca quando eu montei meu primeiro consultório que eu comprei, tá? Já pensei em até vender, mas hoje não vendo mais, né? Ela é para manobra, que ela é fixa. E então eu vou começar a fazer o primeiro trabalho com ela. Pode deitar de barriga para cima. Nós podemos fazer tanto utilizando os mapas como referência, ou eu posso utilizando os pontos de acesso como referência. Se vocês quiserem vir mais próximo. Nós temos alguns pontos que nós chamamos que é pontos de acesso. Tá certo? Tá pegando bem aí, Cássia? Então, o que nós fazemos? O tragus é um bom ponto de acesso, o esfenoide é um ponto de acesso, a protuberância occipital é um ponto de acesso, a glabela é um ponto de acesso, entre outras partes do corpo. Tem vários pontos que você pode acessar essa informação do corpo morfogenético. Então, eu venho, vou testar primeiro pelo tragus. Já sei que o tragus esquerdo dela tem um acesso legal. Depois que ele tem um acesso, eu vou acessar os outros tecidos para ver o que mais tem fragilidade. A glabela eu sei que tem uma tonificação também. Conforme você vai tocando, o tônus da pessoa muda e a temperatura também. Tá vendo que tá ficando quentinho? Uhum. Põe a mão aqui para você ver. Porque você começa a fazer de forma quântica, como se fosse uma pré-informação e uma pós-informação. Uma pré e um pós-sináptico. Então, o ponto de acesso, eu sei todos os problemas na frente dela, mas está impotente a isso. Faz sentido para você? Então a gente vai ressignificando. Aí eu posso e venho e vejo qual que é a lateralidade, de qual linha que eu vou usar mais. Os joelhos é um bom ponto de acesso, como a perna também. Eu já percebi que a lateralidade esquerda dela é o melhor ponto para mim saber que tecido que está fragilizando. Então eu venho, opa, já sei que fragilizou esse segmento. O que que eu tenho aqui? Aí eu posso testar para o tecido. Eu sei que é fragilidade no baço. Então eu sei que a fragilidade dela veio por algo que está na frente dela, por alteração da integridade, com situações dos laços de sangue, porque o baço ele tem um sentido biológico de guardar todas as informações e a armazenar o sangue. Então o problema aqui é mais familiar. Faz sentido também? Sim. Olha lá. Errei alguma agora ainda? Não. Tá vendo? Então agora eu vou perguntar para o tecido quando que isso começou. Tá? Eu sei que a fase aqui é gestacional, eu sei que aqui é a fase pequena infância, eu sei que aqui é a fase na adolescência. Os problemas da família dela começaram na adolescência dela. Entende? Quantos anos que você menstruou? Com 13. 13? Uhum. Foi tranquilo para você? Não. O que aconteceu? Vários traumas. Vários traumas. A gente não precisa entrar nisso. Mas essa conotação toda que eu falei começou nessa fase, 13, 14, 13 anos mesmo. Então nessa fase que ela começou a ver o que está acontecendo, que ela aguenta até hoje. Para fora até. Entende? Obviamente que a pessoa fica um pouco mais emocionada, porque você está trabalhando, está ressignificando e você está tocando o lugar da fragilidade da memória do corpo. Não tem, modestamente, nada igual da área. Não tem. Eu sei o que eu estou falando. Aí que nós fazemos? Encontrei a fragilidade do tecido, já começou a esquentar, está suando um monte na minha mão, e eu aguardo o corpo para fazer a liberação. Faço um desvio transversal, encontro a fragilidade e deixo o corpo relaxando. Depois que eu liberei o primeiro tecido, eu venho e desço outra linha contralateral. Travou nessa região. Eu sei que aqui também é o seco. Tá? Obviamente, vocês vão aprender anatomia, onde está cada caso. E eu sei que o seco tem a conotação do quê? Na hora que o corpo vai passar o quimo para o quilo. O que é isso? O bolo alimentar, coisa que ela não digere até hoje,
Desde as situações líquidas, desde as situações sólidas. Então, a conotação também é de aspecto que tem dentro do intestino. O que tem dentro do intestino? Fezes. Então, aspecto do tipo negativo, de sujo, que ela tem que aguentar até essa situação. E depois eu venho e bater o outro também, que é a fragilidade em porções intestinais, com a falta de acolhimento. Não é isso? Não foi acolhida e com certeza tem que acolher demais até hoje. Entende? Libera-se os tecidos, volta para primeiro órgão de lesão, que é o espera dar os sinais de liberação, e aí você vai seguir isso até no máximo 7 linhas. Entende? Para buscar outras fragilidades. Entende? Tanto na parte anterior quanto na parte posterior do corpo. Tá? Eu fiz algo bem rapidinho aqui para vocês só sacar como que são as coisas. O principal é depois busco as outras linhas, aí depois eu trato com ela com mais de 13 anos, que foi o primeiro DHS. Não é o de agora. O de agora é só o disparo, a gente tem que pegar o pré-programa, que a gente fala que é o gatilho, que é o que aconteceu com os 13 anos nesse sentido no meio familiar. Entendeu? Tá tranquilo? Aí vamos testar, escuta de novo, fica um pouquinho em pé, e aí você desce 7 linhas e vai verbalizando, conversando e fazendo a pessoa trabalhar essa aceitação. Para mim fazer isso com ela, ela precisa se abrir no que aconteceu com 13 anos. Eu tenho certeza que ela não quer se expor mesmo porque está na internet. Entendeu? Então, eticamente falando, eu não posso, na verdade, expor ninguém. Tá bom? Mesmo que seja por voluntário dela, é voluntário, tá bom? E aí, nesse aspecto, a gente testa novamente a ausculta e veja se o corpo balança. Olha que beleza. A ausculta, ela pode tanto parar ou ela pode tanto até intensificar, depende de que via que você está. Se você está em simpaticotonia, se você está, é assim que faz pouco atendimento, tá? E é mais preciso, simpaticotonia, tá? Você vai lançar a pessoa em parasimpático. Então ela vai entrar em fase exudativa. Se ela já está em fase exudativa, ela vai entrar para a fase cicatriçal. Se a pessoa estiver em simpaticotonia, ela vai ter sintomas, vai dar catarse, resolução. Como a caça houve um monte de pessoa ligando, reclamando. Ah, está tudo pipocada, me deu cistite, me deu isso, daquilo, né? Aquela história toda. Dor, insônia, fiquei esquisita. Ou a pessoa fala, nossa, foi uma maravilha. Eu fiz, só senti relaxada, sono e estou super bem. Se a pessoa já está em fase PCL, ela vai para a cicatrização. Então depende da fase que você está, obviamente, é o sintoma. Tá? Aí vamos ver a vibracional. Toco na região torácica intraescapular e vejo se o corpo tem bloqueio. Não está vindo para trás? Entende? Então o ideal, obviamente, é você atender uma pessoa, não ficar entrando muito de forma voluntária. Pessoas que muitas vezes chegam no atendimento, senta aqui, Gans, tá? Chega no atendimento e fala assim, ah, eu já passei por isso, eu já vivi por isso. É muito tal. Então, quando já vem com tudo isso, obviamente você trata também. Mas muitas vezes o que faz a pessoa entender e se curvar é a identificação da coisa. Fala, nossa, você nem me conhece, como você sabe que eu passei por isso? Porque o corpo está registrado tudo isso aí. O que vocês acharam? Imaginavam que era assim? Não. Tá? Então, ou seja, e aí eu atendo você certinho, depois a gente limpa tudo isso aí. Você pode marcar um horário aqui sem custo, tá bom? E a dor? Não, vamos trabalhar depois, eu atendo você. Atendo você no meio da semana, quando você estiver aqui. Pode ser? Não, estou de férias. Ah, você está de férias? Ah, então aí tem que... Melhor ainda, né? Tem mais férias, mais tempo para a família, mais BO. Não é? Entendeu? Dúvidas, pessoal? Pode perguntar. Pessoal da internet, alguma dúvida aí, Cássia? Não, só estão colocando coraçãozinho. Tá. Dúvidas sobre isso? No caso dela... Não, eu só comecei a trabalhar a uma linha de 7, entendeu? Mas para mim tratar mesmo ela e não fazer ela só reviver situações, eu tenho que fazer ela conversar e ressignificar e liberar esses tecidos, para fazer o trabalho 100%. Não, 7 até 7 palpações. Aí a gente vai buscando mais significados que está fragilizando essa fragilidade. Não, pode ser até 7 nas palpações. Eu fiz uma.
e da glândula mamária. Entendeu? Da alteração de integridade nessa situação de ela ser canhota. Pode falar. Na prática, por exemplo, como que você soube que era o baço? Porque eu toquei o baço dela, e aí tem os locais dos órgãos aqui. Eu fui bem na proximidade. O tônus muda. O tônus muda. Vai ter o ponto específico para palpar de cada órgão, né? Você aprende. Na mão, aí quando chega dentro do lugar... Lógico que é tudo uma palpação subjetiva e nós falamos que é uma palpação holográfica. O que significa isso? Eu não estou tocando o baço, eu estou tocando pele, costela, mas eu estou em proximidade ao acesso. Tem uma fragilidade no órgão lá, gente, esse tecido fica retraído. A face retrai, não tem liberdade. Quando eu venho fazendo um empuxo, a mão retrai, então eu sei que ali tem uma fragilidade. E quando eu começo a conversar com ela sobre os tecidos, o tônus muda. Ou o tônus aumenta ou o tônus diminui, então eu sei que eu estou no acesso. Você foi pôr a mão assim... Tem o passo a passo de encontrar todos esses acessos. Aí muda o tônus... O tônus modifica. Exatamente. Porque, na verdade, você está fazendo a conexão do corpo morfogenético, que é essa parte vibracional do sistema. E aí, lógico que eu fiz meio corridinho aí, mas aí tem explicação de passo a passo de cada segmento sobre isso, sobre essa técnica de manuseio. Parece que a gente tem um déjà vu. Tem um déjà vu. É porque reviveu o processo. É isso aí, o déjà vu. Porque é a ressignificação que chama. É que para mim trabalhar 100% mesmo, aí tem que ser com ela, né? Mas assim, em cima disso. E ressignificar isso, que essa fragilidade que o corpo dela não suporta mais. Por isso que está em essa atividade constante. Então é isso que ela tem que ou largar ou pegar. Pode perguntar. Você disse que tudo, na verdade, é vibrações, são positivas. Sensoriais, isso. Você, depois de um atendimento, você sente como? Ó, eu vou falar a verdade para você. Eu sou osteopata, né? E eu falo para mim, ó, para todo mundo, que para mim a osteopatia é soberana, sem dúvida nenhuma, para o nosso meio, tá? Porque ela tem uma filosofia muito bonita, muito aberta, que ela agrega todas as outras áreas, entendeu? Então, por isso que o cara que fala osteopata, ele não larga de ser osteopata, porque a filosofia é muito boa. É uma filosofia de vida, não só ajustes manuais, mecânicos, mas o todo. Então, assim, quando eu vou tratar, igual em São Carlos, eu vou atender lá 12 num dia, 18 num dia, 10 num dia, entendeu? 2 dias, então, bastante gente. Eu fico cansado psiquicamente, entendeu? Porque você tem que falar com problema, tem que ter uma atenção maior. E na osteopatia, muitas vezes, também tem isso também. Mas muitas vezes tem coisa que já está mais... que não exige tanto mentalmente, assim, depende da área que você trabalha. Então, muitas vezes eu fico mais cansado psiquicamente, não que absorvo energia de ninguém. Eu não absorvo. Agora, se eu que aconteceu aqui, como você chama? A Natália, ela viveu o conflito dela aqui, ela chorou ali. Você entendeu? É porque ela tem semelhança nisso. Entendeu? Se eu viver o conflito da pessoa, aí o meu corpo que vive em mim. Porque eu revivi isso, eu ressenti. Entenderam? Então, fazer um trabalho de entendimento que isso não é meu, isso é dela, que eu vou ajudar, mas sem participar disso, é um grande diferencial. Que é o que está acontecendo com ela, porque ela está chorando, coisa, porque ela se identificou com isso, então ela entrou em resolução. Ela entrou nessa linha aqui. Então, respondendo energeticamente, eu pego o que eu sinto. Se eu não sinto, eu não pego. Entende? Ela está lá atrás, ela sentiu, ela pegou. Um exemplo, porque ela reviveu. Entrou nessa lesão e reviveu essa situação. E quando revive essa situação, dá uma releitura. Entenderam? Então, obviamente que a gente aprende, a gente vai no decorrer do curso, de você não se identificar. Mas tem algumas coisas a gente acaba se identificando. Por isso que isso é muito clássico na psicologia, que é muito importante você tratar alguém, você receber tratamento também, porque é um turbilhão de coisas. E a gente, nesses tratamentos, pega coisas muito radical. Desde assédio a muita canalice aí, entendeu? Tem muito isso, gente. O mundo não está torto agora não, o mundo já sempre foi torto. Sempre. Só a informação agora é mais radical. E tá? Então assim, a gente tem coisas que eu fico até meio chocado também, sabe? Mas aí eu entro no meu consenso que isso não é meu, né? Isso é dela. E se o corpo está me dando essa informação, é porque ele está pedindo urgência, exclamando ajuda. Entende? E aí a gente trabalha 1 via, 2 vias, 3 vias, e a sensação é essa, o ressignificar aí a gente entra, se é situação de perdão, se é situação de aceitação, ou de algo que fragilizou,
Você converte a psique no sentido de aceitar, não precisa concordar, mas aceitar e entender que você hoje é essa pessoa forte que você é. E o que você vai se tornar mais ainda é porque você passou por isso. Porque se você tivesse só facilidade, você não estaria nem aqui estudando. Entendeu? Então tudo que você tem de bom é porque você passou por resiliências, como eu também, como todo mundo. Porque o mundo não é um conto de fada e a gente está aqui para crescer e usar tudo a nosso favor. Então nós falamos que tudo é intenção positiva. Entendeu? Agora, se eu vivo a história da pessoa, obviamente o corpo meu cria seus próprios mecanismos. Certo? Dúvidas? Tranquilo? Gostaram? Não é show? Eu tenho certeza que eu acho que é mais do que vocês imaginavam, né? Eu gosto disso. Tá. É o principal. Você tem que chegar e tem que utilizar o alto nível, porque uma coisa é pura realidade. Eu falo de tudo que eu vivo com outros colegas e todo mundo. A gente vive de resultado. A gente não vive de maquiagem, tipo, porque é bonito. Não, a gente vive porque funciona, e a gente vive disso. Então, um cliente traz outro cliente, é assim que funciona a terapêutica de verdade. Então, aonde funciona, a gente vive. Aonde não funciona, a gente sai fora e tenta buscar o que funciona. Nisso aqui, tem umas 4, 5 informações no meio para fazer funcionar. E agora que eu deixei redondinho, depois de muitos anos. O Pedro sabe o que eu estou falando. Quando eu soltei o pioneiro aí com as vacas com bastante resiliência, não era desse jeito igual é hoje, né, Pedro? Era só mais entendimento da ciência cansativa. Não é isso? Então vale a pena aí. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente facilita. O que a gente precisa mesmo é de mais pessoas para a gente crescer mesmo. E não é só para financeiro, tá? Prosperidade, mas é literalmente tratar um setor que é muito carente, extremamente carente, tá? Bom, pessoal, então é isso. Mais alguma dúvida? Pode perguntar. Questão, vamos falar, eu trabalho em um projeto social. Sim. Até mesmo tem circunstâncias na vida da criança desde pequena. Será que já conseguiram tratar isso no futuro? Opa, se trata, cara. Não tem isso, porque na verdade, no sistema do diencéfalo, no tálamo, hipotálamo, no paleocórtex, tudo é o agora. Coisa que passou, coisa que vai passar e o que está acontecendo é tudo a mesma coisa. Então você faz a ressignificação, agora falou, um déjà vu. Ela está vivendo os problemas, ela só não verbalizou aqui. Eu imagino mais ou menos pelas vias que deu, mas eu não vou ficar falando, entende? Mas a partir do momento que ela virou menininha mesmo, que ela começou a entender as coisas, ela viu que estava muita coisa errada fluindo aí no meio, que acontece até hoje. Que isso incomoda muito, entende? Então, assim, isso é um tratamento individualizado e particular, e a pessoa tem que estar disposta a viver, a trabalhar com ela. Tem pessoas que a gente vai trabalhar, a pessoa fala, não quero, não gosto, não quero mexer com isso. Então, eu não falo nada, eu só falo, tem um relaxamento tecidual, libera as vias principal e tchau. E mesmo assim funciona. Mas pessoas que ressignificam, conversa, explica, constela, faz o déjà vu, como ela mesma mencionou, é bem mais significante pra gente. Tá? Tratamento individualizado, né? Beleza? Dúvidas? Gostaram? Então é isso aí. A gente tô com um problema sério agora, eu nem sabia, uma aluna de Dracena que vem fazer o curso com a gente, falou, Fábio, dia 14, se o Brasil passar, ele joga. Então eu falei, nossa, então como é que fazer? Talvez comece dia 14 ou talvez comece no segundo módulo, entendeu? Porque se o Brasil jogar dia 14, vai ter jogo. Dia 15 é a final, dia 14 disputa o terceiro lugar. Então, dia 15, é sábado e domingo, dia 14 e 15. 15 é a final. Então, se chegar na final, como eu vou dar curso? É sábado e domingo os cursos nossos, são todos de sábado e domingo. Sábado o dia todo e domingo direto até as 2, 3 da tarde, entende? Então, por causa da Copa do Mundo, é bem comum, começa no segundo mês, em vez de começar em julho, começar em agosto, no segundo módulo, porque eu nem me atentei a isso, sabe? Então tem Copa do Mundo, o mundo para, a clínica para com Copa, sabe? Então, devido a isso mesmo, então atrasa um mês, provavelmente. Mas quem tiver interesse, eu vou sortear alguns brindes para vocês, tá? Entregar os certificados. Pode deixar gravando aí, deixa gravando. Vou entregar os certificados, vou fazer o sorteio e eu bolei para vocês, tá? A gente tem o estojinho dos alunos, né? Mas eu vou sortear tá? Tem um lápis, uma caneta nossa e um marca-texto, uma borracha. E vou sortear 2 livros também, que na página 76, tá?
Oi? No curso ele ganha, o aluno ganha um livro, tá? Cada aluno ganha um estojo de um livro. Que eu fui lá, que eu criei lá, coach aplicado, olha lá pessoal, aplicado nas 4 personalidades humanas básicas com as altas qualidades internas, social, familiar, profissional e pessoal, né? E aí a gente tem um sorteador aqui, né? Que eu vou passar para vocês. A gente sorteia. Então a gente numera assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tá certo? Então o número que ele der é o número que eu vou passar. De 0 a 33, tá bom? Apesar que só tem 33, tem 40 cadeiras aqui. Quantas cadeiras tem sobrando? Ô Cássia, cancela a live. Pessoal da live aí, muito obrigado, hein, gente? Tchau, tchau.